Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça e a misericórdia do Senhor, está tudo bem. Eu espero que com você e a sua família também esteja, tá? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Estamos dando uma série dos livros da Bíblia, começamos lá no início, fiz uma introdução do Gênesis até agora. Hoje, dando continuidade, vamos ver a segunda carta na sequência aqui da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu. É a segunda carta do apóstolo Paulo, né? Mas o livro aqui é a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. No capítulo 5, faz-nos saber e compreender que ele já havia escrito outra carta, e esta carta é desconhecida, ela não está aqui na Bíblia, mas está escrito que ele havia já feito algum ensino doutrinário acerca de assuntos aqui falados, certo? Na playlist você encontra a página com esta série e outros assuntos, tá? Então, o Senhor tem me chamado para fazer esse trabalho na simplicidade, né? Um resumo sistemático. E a história de tudo isso eu falo na introdução, tá? Que Deus nos abençoe. Então, vamos dar início a primeira carta aos Coríntios. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Ela tem 16 capítulos, né? Foi Paulo que escreveu, e foi provavelmente em 59 depois de Cristo. Corinto era a capital da Acaia, na Grécia, e Paulo fundou esta igreja na sua segunda obra missionária. Quando ele escreveu esta carta, ele estava em Éfeso. A mensagem principal deste livro é corrigir questões doutrinárias. A divisão o que ele tomou conhecimento, né? Que estava havendo desordens na igreja, capítulos 1 a 8. E capítulos 9 a 16, o que ele respondeu, como resolver esse assunto, ordem na igreja pela verdadeira doutrina. Paulo inicia a carta se referindo à igreja de Deus que está em Corinto. A igreja é de Deus, não é? A igreja não pertence a homens, mas a Deus. E continua dizendo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quer dizer, Deus é o Senhor tanto dos coríntios como de todos, e em todo lugar que se invoca o nome do Senhor, né? Ele diz que nós fomos santificados. Jesus Cristo nos santificou, nos chamou para nós sermos santos. Nós somos santificados mediante o conhecimento da palavra. Ele próprio falou em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Paulo dava graças a Deus por eles terem a graça de Deus em Cristo Jesus, porque em tudo eles foram enriquecidos, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E continua dizendo, de maneira que nenhum dom vos falta. É brincadeira, gente? Nenhum dom faltar em uma igreja é uma bênção, né? Mas estava acontecendo muita desordem ali. Então, Paulo começa a falar acerca das notícias que chegaram até ele, a fim de ajudá-los na compreensão e prática da conduta cristã. As notícias eram dissensões, divisões, contendas e até um incesto na igreja de Corinto. Isto trouxe preocupação ao apóstolo Paulo. Cada um deles dizia, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Cefas. Cristo é quem tinha sido crucificado por amor de nós. Eles haviam sido batizados em nome de Jesus, não em nome de Paulo ou de qualquer outro, né? As facções na igreja não eram devidas a heresias, mas à carnalidade dos coríntios e à sua admiração da sabedoria grega e da sua eloquência. Paulo diz que aprova a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis, aqueles que não são nobres, né, que são infames, que são vis. Então as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Pelo que ele diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas os coríntios, eles eram espirituais. Eles sabiam discernir bem tudo, porque eles já eram adultos no entendimento. O capítulo 3, ele nos dá 2 alertas. Ele diz que a obra de cada um se manifestará. Será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se for queimada, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Este fogo, alguns teólogos, eles dizem, né, que pode ser os olhos do Senhor. Eu creio assim também. Que examina e investiga as nossas obras boas ou más, cujos olhos são como chama de fogo perante o tribunal de Cristo, onde todos os salvos comparecerão e serão manifestos. E o segundo alerta é que nós somos o templo de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 4, ele fala aos pastores, apóstolos, ministros do Evangelho, como servos de Deus. Por isso, eles são responsáveis perante o Senhor. Ele faz um apelo, ele dá uma admoestação e ele dá um aviso. Ele apela para que os homens nos considerem, pois, como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. A obra, o ministério que ele exerceu, o dom que ele exercer, que ele seja fiel em tudo para a obra pela qual ele foi chamado para assim o fazer. A admoestação que ele dá, não aprendais aí além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. E ele dá um aviso: em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Ele pergunta para os coríntios, né? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? O capítulo 5, ele nos fala a caso de um incesto, né? Que um deles abertamente estava coabitando com a mulher de seu pai. Esta passagem é uma ordem direta de Paulo para que o tal seja entregue a Satanás, isto é, formalmente posto fora da comunhão da igreja. Primeiro, para servir de exemplo e evitar que essa prática se generalize na igreja. Segundo, na esperança de levar a pessoa culpada a arrepender-se. No capítulo 6, Paulo censura o conflito de interesses, contenda, pendência entre os crentes. É inconveniente aos cristãos tornar públicas suas dificuldades perante os não cristãos. Os coríntios eram incapazes de resolver suas próprias pendências. Por quê? Pois não se dispunham a sofrer o dano. Ora, ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, e a juízo perante os injustos?
e não perante os santos? Para vos envergonhar, vos digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Alguns de vós fostes, mas agora fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. No capítulo 7, ele dá instruções íntimas aos casados. Depois de tratar de assuntos de mais urgência, é que o apóstolo pode começar a responder à carta que os coríntios lhes escreveram acerca deste assunto, não é, do casamento. Os ensinos aqui é necessário ser visto também pelos que ainda são solteiros, para que cada um saiba se está preparado para os compromissos e responsabilidades do matrimônio. O capítulo 8, todo o capítulo ensina a consideração que deveriam ter para com outras pessoas. O egoísmo preocupa-se primeiramente com o interesse próprio e o altruísta com o bem dos outros. O altruísta é aquele indivíduo que tem a capacidade de realizar ações pensando no bem-estar do outro e não de si mesmo, né? Mesmo que para isso tenha que se anular e sacrificar seus próprios desejos e interesses vez por outra. A segunda divisão, agora ele está pondo ordem na igreja pela verdadeira doutrina. No capítulo 9, ele fala da liberdade e os direitos dos apóstolos. Escreve que ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja, viver do evangelho. Ele fala alguns argumentos e conclui: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Pelo que nós sabemos, Paulo não recebeu pagamento de nenhuma igreja, exceto a de Filipos. Em Corinto, Éfeso e Tessalônica, ele ganhou sua subsistência trabalhando no seu ofício. Paulo era fabricante de tendas. Capítulo 10. Não devemos tentar a Deus como alguns dos israelitas o fizeram no deserto. A chave é, evidentemente, o versículo 11, que diz: tudo isto foi escrito para aviso deles e nosso, né? Hoje. As tentações que os fizeram cair à beira do caminho assemelhavam-se às que os coríntios estavam enfrentando naquele momento. Se pedirmos a Deus, ele nos mostrará como vencer a tentação. Os versículos finais do 14 ao 33, ele diz: para fugir da idolatria. Essa palavra fugir, o significado dela é correr em debandada. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Capítulo 11, ele fala como as mulheres deviam apresentar-se na igreja. Este assunto sobre o véu na igreja foi direcionado apenas à comunidade cristã de Corinto. Em Corinto foi construída uma fortaleza chamada de Acrocorinto, e lá foi construído também o templo da famosa deusa Afrodite, considerada pelos gregos do primeiro século a deusa do amor erótico, da sensualidade e da beleza. Então, ali havia 1000 sacerdotisas, e essas mulheres tanto tinham o cabelo curto ou a cabeça raspada, né? Elas eram prostitutas cultuais da deusa. Elas ofereciam seus corpos aos homens, né, da região e aos viajantes estrangeiros. Então, naquela cidade, ter o cabelo curto ou raspado era vergonhoso para as mulheres cristãs. E lá tinha acontecido de muitas prostitutas terem se convertido e estavam ali na igreja e tinha a cabeça raspada, então era vergonhoso. É quando foi criada a solução, manter os cabelos longos, né? Porém, e Paulo finaliza, né, acerca desse assunto. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. A mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos.
na referência bíblica, ele fala sobre aquele caso quando Rebeca foi levada para ser esposa de Isaac, e quando ela viu Isaac à distância assim, ela perguntou a Eliezer, né? Quem é? Aí ela disse, é o meu amo, né? E disse que era Isaac, né? Ela foi cobrir o rosto com o véu. Pois a cabeleira lhe foi dada em lugar do véu. E os versículos 17 a 34 fala do modo de celebrar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, o que eu vos ensinei, o que eu também recebi do Senhor, né? Então, a maneira como celebrar a ceia do Senhor. Não vou ler porque é muito longo, né? E o que era que estava acontecendo ali em Corinto? Eles traziam alimento, comia com os demais da sua ordem íntima, né? Sem esperar pelos outros, né? Imitando as bebedeiras dos pagãos em seus templos. Tornavam assim as suas festas em ocasião de glutonaria, perdendo de vista inteiramente o significado à ceia do Senhor. Ele dizia que a pessoa comesse na sua casa. Ali era apenas um ritual simbólico, não é? A gente estava participando daquela ceia e testificando de que Jesus ia voltar, né? Entendemos que é melhor fazer o que ensina o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e do cálice, não é, do Senhor, do que examinar o homem a seu próximo e assim deixar de comer. Muitos estavam muito preocupados com a vida do outro, apontando a vida de A e a vida de B, né? E o ensino solene aqui no versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O capítulo 12 fala acerca da diversidade de dons espirituais. Cada membro do corpo é necessário. Paulo faz uma parábola do corpo humano e conscientiza que não há nenhuma desculpa, mas responsabilidade para todos. Nenhuma independência, mas mutualidade. O sofrimento de um o é de todos. E o versículo 28 ensina a distribuição dos dons em diversos membros da igreja. Assim, não fica um só sobrecarregado. Cada um tem o seu préstimo. Todos recebem preparo para serem aptos para o uso do Espírito. Se o Espírito Santo quiser, a palavra do Senhor diz aqui que ele distribui a cada um como ele quer. O capítulo 13 é o capítulo do amor. Paulo explica aqui que só o amor é que dá sentido às coisas que fazemos para o Senhor e para os outros. O amor é essencial no serviço cristão. Ele tem qualidades distintivas, não finda com a vida atual. O amor jamais acaba. Agora, pois, no versículo 13, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Aleluia. Capítulo 14 fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. É muito importante essa doutrina aqui que o apóstolo Paulo ensina, né? Ele reprova o espírito partidário que estava acontecendo na igreja. As desordens eram devidas à vaidade e a um desejo pelas línguas e dons miraculosos, mais do que pelo ensino sólido. Paulo começa a impor limites. Faça-se tudo para edificação. A profecia fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Não falar línguas sem haver quem intérprete. Porque se algum incrédulo ou indouto entrar na igreja, ou então você está aqui falando muito em línguas, mas se tiver intérprete, continue falando. Se você tiver o dom de profecia, mas não, você se contenha, né? Aí ele diz, né, que se uma pessoa que não conhece, que não sabe acerca desses dons, vão dizer que vocês estão loucos. Mas se profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar,
ele é convencido pela palavra que está sendo anunciada, pela profecia dita pela palavra. Ele é convencido porque os segredos do seu coração se tornam manifestos. Nós já temos escutado muitos testemunhos. A pessoa diz, ele não me conhece, ele está falando tudo da minha vida. Então, ali a pessoa reconhece e entende que é Deus que está falando para ele. Aleluia. E assim essa pessoa se prostra sobre o seu rosto e adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, Jesus. E ele cita as palavras, e os outros julguem, para ver se aquela profecia condiz com a palavra de Deus. E a ordem é, faça-se tudo decentemente e com ordem. Capítulo 15, Paulo continua encorajando os coríntios a servirem a Deus fielmente. Não importam as dificuldades que o salvo tenha de enfrentar nesta vida. O evangelho nos dá esperança para o futuro. E Paulo disse, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quantos hoje se acham indignos? Nós éramos indignos, gente, mediante as nossas ações, as nossas práticas, os nossos pensamentos pecaminosos antes de conhecer o Jesus. Aleluia. E ele diz, porque eu persegui a igreja de Deus. Temos a maravilhosa promessa, hoje, de que nós também viveremos após a morte, em corpos espirituais que nunca morrerão. Aleluia, glória a Deus. Gente, esse assunto sobre a morte, ele precisa ser falado. É um assunto que as pessoas têm medo, as pessoas não gostam de falar. Mas uma coisa é certa, nós nascemos, um dia nós vamos morrer sim. Ou ressuscitar com o corpo glorificado, né? Ou então Jesus vem nos buscar, a Bíblia diz que muitos naquele momento, estando vivos, vai ter o seu corpo transformado, mas que vai morrer sim, não é? Até a volta de Jesus, as pessoas estão morrendo, não é? Então, esse assunto precisa ser falado, que a Bíblia diz que os nossos dias são escritos no livro. Ninguém morre de véspera, não, gente. Eu vou colocar a referência aí. A gente está ainda na barriga da nossa mãe e os nossos dias são ali escritos, né? Louvado seja o teu santo nome, Pai. Que promessa maravilhosa. Meus amados irmãos, ele encerra o capítulo dizendo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a palavra continua dizendo para mim e para você, aleluia, continue firme, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E o último capítulo, ele fala acerca da coleta que ele fez, né, arrecadando recursos para os crentes da Judéia, né, os pobres de Jerusalém, que ele começou essa arrecadação um ano antes. Ele fala dos seus planos de ir a Coríntios, depois de passar pela Macedônia, e avisos finais. Foi necessário a carta com duras exortações, e termina numa carta, numa demonstração de um verdadeiro nascido de novo. Ele pede para vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. E termina com a bênção. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, aleluia, mais um término de uma carta. A carta que ele tomou conhecimento acerca das desordens que estavam acontecendo na igreja. Aleluia. E ali ele ficou preocupado e não esperou o momento de chegar até ali. Mandou uma carta quando estava ali em Éfeso e escreveu, Senhor. E o Senhor está falando para cada um de nós.
E ele disse que estas coisas foram escritas para aviso nosso, para que a gente não venha praticar as coisas que eles estavam praticando. Te pedimos perdão, Pai, pelas atitudes erradas, os momentos que nós agimos sem a direção do Teu Espírito Santo, sem obedecer o que a Tua palavra ordena. Eu quero te pedir pela vida de todo aquele que o Senhor tem levantado para chegar às mídias, para aqueles que estão nas igrejas, para aqueles professores, para toda autoridade, Senhor, seja da igreja, seja na sua casa, porque na nossa casa também nós exercemos o ministério. Na nossa casa nós também somos sacerdotes, oferecemos sacrifícios espirituais a Ti. Nós na nossa casa também ensinamos nossos filhos, nossos netos, nós ensinamos nossos vizinhos na oportunidade que temos, Pai. Aleluia. Eu quero te pedir por cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, que será a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Tchau.